O que aconteceu quando meu filho me expôs o casamento? Uma transformação inesperada. Maria sempre foi a fortaleza da sua família. Com 40 anos, sua vida estava repleta de desafios, mas também de amor. Todos na pequena São Manuel sabiam que ela era uma mulher dedicada. Desde jovem, ela equilibrava a árdua rotina da feirinha local com o cuidado constante de Dona Etelvina, sua mãe, que no auge da idade já exigia a atenção integral. Mas a verdadeira luz da sua vida era Lucas, seu único filho, um adolescente de 16 anos que fazia seu coração pulsar de orgulho. Cada conquista dele parecia uma vitória para Maria. Mas tudo isso mudou numa noite, à mesa do jantar. O clima estava ameno, o cheirinho da comida caseira se misturava ao aroma do café. Foi então que Lucas, após uma conversa tensa com o pai, soltou a bomba. "Mãe, não aceito esse relacionamento com o Fernando." As palavras ecoaram na sala como um furacão, varrendo a paz que ali residia. Maria sentiu o coração afundar. Olhares furtivos, silêncios constrangedores. Como meu filho, que sempre me apoiou, pode me desaprovar assim? O orgulho, que antes brilhava em seus olhos, se transformou em decepção. O que era uma simples briga familiar logo se espalhou pela cidade, nas redes sociais e nas rodas de conversa. Maria notou os olhares julgadores, os comentários maldosos. O peso da crítica social parecia esmagá-la. De um lado, seu desejo de ser feliz ao lado de Fernando, um homem que prometia uma vida diferente, e do outro, a lealdade ao filho que se sentia traído. Os dias se tornaram uma montanha-russa de emoções. Cada tentativa de diálogo resultava em mais distância entre ela e Lucas, que se tornava frio e fechado. Maria se via perdida, cercada pelo desespero. O que fazer? Tornar-se uma mulher feliz e realizada sacrificando a felicidade do filho? Uma noite, durante uma conversa com uma amiga, surgiu uma ideia. O arraiá da cidade. Ela se lembrou dos cheiros das fogueiras, das danças animadas e viu ali uma chance. Se o amor entre mãe e filho fosse forte o suficiente, talvez aquele evento pudesse reacender a conexão que parecia perdida. Na festa junina, Maria decidiu dançar. Quando a música começou, suas pernas traçaram passos que há tempos não eram movimentados. Ela se entregou à dança, cada movimento expressando a dor, o amor e a busca desesperada por compreensão. E ali, no meio da festa, Lucas estava a observá-la. O olhar de desprezo que ele carregava começou a mudar, transformando-se em surpresa. Havia um brilho de orgulho escondido. Mas antes que tudo se resolvesse, uma palavra escapou. Algo que nenhum dos dois estava preparado para ouvir. Uma verdade que poderia mudar tudo. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Ah, conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. O arraiá fervilhava com risos e cores, enquanto Maria aguardava, o coração acelerado. O que ela diria? O desabafo de Lucas ainda pairava no ar, cortando as esperanças dela. A vida estava prestes a dar uma guinada, e tudo o que restava era o tempo de uma dança e a coragem de enfrentar a verdade. Como será que aquilo tudo iria terminar? O som do sanfoneiro tocava uma música que parecia dançar junto com as chamas da fogueira. Maria sentiu a energia do arraiá à sua volta, mas dentro dela havia um turbilhão de sentimentos. Com o olhar fixo em Lucas, que agora a observava de longe, uma mistura de esperança e medo a invadia. O que fazer naquela situação? Quais palavras tinham o poder de restaurar a relação que ambos sentiam se rompendo? Ela respirou fundo. O momento exigia coragem. Naquele instante, Maria entendeu que dançar não era apenas sobre os passos, mas sobre se expor, sobre deixar à vista suas emoções. Com determinação, ela se aproximou da mesa onde Lucas estava sentado, os braços cruzados, o olhar distante. "Mãe, eu não consigo entender." Lucas começou, sua voz baixa e cheia de confusão. "Fernando não é uma pessoa boa. Ele
Ele não faz parte da nossa vida. Você não precisava disso para ser feliz. As palavras do filho eram duras, mas havia uma fragilidade nelas que tocou Maria. Ela se lembrou de todos os momentos em que Lucas estava ao seu lado, celebrando suas conquistas e apoiando-o em suas dificuldades. Agora, parecia que a vida se dividia em dois lados opostos, o amor que sentia por Fernando e o amor incondicional que tinha por seu filho. Com o coração pesado, Maria respondeu: Lucas, eu sempre quis que você fosse meu maior apoio, meu confidente. Eu entendo o que você sente, mas tenho que seguir meu coração. O tensionamento no ar era palpável. Lucas desvencilhou as pernas, abandonando a postura defensiva, como se de repente estivesse começando a ver o que sua mãe estava tentando dizer. Ela olhou para o rosto dele, buscando aqueles olhos que sempre brilharam com carinho. No entanto, agora havia um espaço entre eles, como se um abismo os separasse. Mas você não vê que ele não se importa com a gente, com você? Lucas lamentou, o tom quase implorando. Eu sinto que estou perdendo você. A voz dele tremia e o desespero em seu olhar foi como um golpe para Maria. Uma onda de tristeza invadiu. A ideia de perder Lucas a fazia querer se encolher, desaparecer em meio à multidão da festa. Mas, ao mesmo tempo, percebia que a vida não poderia ser uma prisão de escolhas forçadas. Com lágrimas nos olhos, Maria tomou a mão do filho e apertou suavemente. Meu amor, nunca vou deixar de ser sua mãe. Sempre estarei aqui, de coração aberto, mesmo que nossas escolhas sejam diferentes. Eu só espero que um dia você possa entender. As palavras dela ecoaram, uma tentativa de cruzar a ponte entre seus mundos. A multidão ao redor dançava, os sorrisos e os risos pareciam tão distantes de sua realidade particular. De repente, a música mudou para uma batida mais lenta. Maria puxou Lucas para dançar, e hesitante, ele se levantou. Com a dança, cada movimento se tornou uma âncora, um passo em direção ao que ainda poderia ser. Mas enquanto giravam ao redor da fogueira iluminada, uma figura familiar surgiu na borda da festa. Fernando estava ali. O sorriso que antes trazia alegria agora provocou um nó na garganta de Maria. O que isso significava para eles? O peso dessa presença poderia mudar todo mais uma vez. O coração de Maria disparava. Era um novo olhar, uma nova tensão no ar. E agora, o que iria acontecer com a dança que tentavam construir? Maria olhou para Fernando e a visão dele fez seu coração acelerar de forma desesperada. Os cabelos bagunçados, o jeito tranquilo que ele tinha, sempre fazendo com que o ambiente parecesse mais leve. Mas agora, isso se misturava a uma angustiante sensação de insegurança. Ela sentia o olhar de Lucas fixo em si, com um peso imenso de emoção não verbalizada. O que ela deveria fazer? O que era mais importante naquele momento? O amor que sentia por Fernando ou o medo de perder Lucas? A música ainda tocava, agora mais suave, como se estivesse encorajando-a a tomar uma decisão. Lucas, ao seu lado, parecia estar em um mundo à parte, seu olhar distante demonstrando que ele ainda lutava internamente. Maria queria gritar, mas as palavras não saíam. Tudo que ela conseguia fazer era controlá-los com a dança. Com um gesto hesitante, Maria levou uma das mãos ao peito, como se buscasse de lá o que dizer. Lucas, eu sei que você está preocupado, e eu também estou, mas tem algo que eu preciso que você entenda. Sua voz tremia. Lucas se afastou um pouco, o olhar em conflito. Entender? Você realmente acha que eu posso entender alguém que faz sua vida em pedaços? Apostar em um amor que não liga pra gente, mãe? As palavras cortaram Maria como uma faca. Ela viu as cores ao redor borrando, a festa se transformando em um cenário de sombras e eco. A dor em sua voz ecoou. Ele se importa, Lucas. À sua maneira, ele realmente se importa. Ou eu estou tentando me enganar? O silêncio a envolveu. Até o som da sanfona parecia hesitar, conforme os olhares de Lucas e Fernando se cruzavam. O semblante de Fernando mudava. Ele estava visivelmente inquieto, mas algo em seu olhar revelava que ele respeitava aquele momento conturbado entre mãe e filho. Era como uma presa que tentava se manter calma em meio a um furacão. Maria se sentiu perdida, mas também iluminada. Ela não queria que o amor por Fernando a isolasse de Lucas. Ao contrário, suas emoções mais tumultuadas estavam aguardando a oportunidade de florescer. O que seria necessário sacrificar por essa verdade? Por um breve instante, seus olhos se encontraram.
Naquela conexão, Maria notou uma faísca de compreensão, mas ela logo se desfez diante da raiva mal contida de Lucas. Ele cruzou os braços novamente, como se quisesse proteger seu coração machucado. Os movimentos pendiam entre o amor que tinha por ela e a rejeição causada pela dor da presença de Fernando. Ela tomou coragem, decidiu que precisava compartilhar mais do que apenas amor. Eu quero que você conheça o Fernando, não só porque ele é parte da minha vida, mas também porque quero que você e ele façam parte da nossa nova vida juntos. Não será fácil, mas eu acredito que é possível. Lucas franziu a testa. O desespero misturava-se à rejeição em seu olhar. E se eu não quiser? O desafio o tornava vulnerável. Maria se lembrou de como o amor se expandia, como poderia criar novas relações. Seriam necessários passos e confiança. Eu entendo. Se você não quiser agora, tudo bem, ela disse a voz repleta de emoção. Só não me deixe ir. Não me faça escolher entre você e o amor que eu sinto. O que eu quero é que todos nós possamos encontrar um jeito de coexistir. A música agora atingia uma intensidade delicada e a fogueira crepitava com força. Uma parte de si queria gritar, outra apenas queria abraçar Lucas. Aquela dança entre eles estava apenas começando e se tornava uma metáfora da situação. Quando Fernando se aproximou lentamente, pesando cada passo, Maria sentiu a atmosfera mudar. A tensão de Lucas se manifestava no ar e um novo dilema se aproximava. O que aconteceria se de fato eles começassem a se conhecer? Maria sentiu o coração disparar, não apenas pelo clima tenso, mas pela esperança de um novo começo. É a sua chance, Lucas. O que você vai fazer? O olhar de Lucas pesava sobre Maria como se fosse um bloqueio, impedindo o fluxo do amor que ela tanto desejava compartilhar. Ao mesmo tempo, ele parecia perdido em um mar de dúvidas e emoções. A ideia de que Fernando pudesse fazer parte de suas vidas era algo tão novo e assustador que gerava ondas de resistência no coração do garoto. Por que você tem que simplificar as coisas, mãe? A voz de Lucas tremia e a angústia era quase palpável. Você acha que é fácil para mim ver você se envolvendo com alguém que eu não conheço, que não sabe o que passamos? Ele gesticulou com as mãos, como se quisesse afastar aquela realidade que lhe parecia tão opressiva. Maria sentiu as lágrimas se aproximando. Ela tinha lutado tanto para construir um novo começo e mostrar a Lucas que amor poderia ser leve. Mas agora, esse amor parecia ter um peso imenso. Não estou querendo simplificar nada. Só quero que você me ouça, por favor. Fernando, ainda próximo, assistia a cena com cautela. Ele sabia que o espaço que ocupava entre mãe e filho era um lugar delicado e complicado. Ao invés de intervir, decidiu esperar. Queria que fosse Maria a conduzir essa conversa, uma vez que era ela quem mais tinha a perder. Se você não me permitir entrar nessa nova fase, o que vai acontecer? Maria perguntou. A voz aflautada mirava diretamente nos olhos do filho. Eu preciso de você ao meu lado, Lucas. Eu preciso saber que você ainda está aqui, mesmo que tenha medo. Ainda somos uma família. Um silêncio pesado se instalou na atmosfera. A música ao fundo parecia ressoar com atenção, enquanto as outras pessoas na festa continuavam dançando, sem perceber o tormento que acontecia ali. É só que eu tenho medo, mãe. Lucas finalmente abriu o coração. Medo de te perder de novo, medo de ver você machucada. Suas palavras foram um sussurro quase imperceptível, mas carregavam o peso de uma verdade profunda. Eu quero me arriscar, filho, porque o amor vale a pena. O amor traz alegria e eu quero que você tenha isso também. O impulso de Maria de segurar as mãos de Lucas foi forte, mas ela não o fez. Sabia que precisava respeitar o espaço dele. Fernando é um bom homem. Ele pode não ser perfeito, mas é alguém que eu quero ao meu lado. E acredite, eu não vou deixar de ser sua mãe por causa disso, nunca. O olhar de Lucas vacilou. Uma parte dele queria gritar, queria sair correndo, mas a outra parte ansiava pela conexão. A escolha de dividir suas vidas com Fernando lhe parecia estranha, mas, ao mesmo tempo, havia nele um desejo oculto de ver a felicidade da mãe. E se você se machucar de novo? E se ele não for o que você pensa? Lucas questionou, com um toque de vulnerabilidade, buscando uma resposta. Eu estou disposta a arriscar, e não quero que você faça isso sozinho.
Maria respirou fundo, sua voz preenchida com esperança. Não precisa amar o Fernando agora, mas por favor, dê uma chance, escute-o pelo que ele é e não pelo que você imagina. Lucas fechou os olhos, como se as palavras de Maria tivessem causado uma luta interna. O coração acelerado de Maria pulsava em expectativa. Não havia garantia de que as coisas dariam certo, mas ela sentia que aquele era um passo crucial. Uma respiração profunda precedeu suas próximas palavras. Pode não ser fácil, mas eu prometo que vou tentar, para você. A fogueira crepitou, lançando faíscas ao céu, enquanto Maria sentiu um alívio emocionante fluir por seu corpo. Era um começo, um pequeno brilho de esperança, mas a jornada ainda estava longe de ser simples. E assim que Maria olhou para Fernando, ansiosa por essa nova conexão, uma sombra se projetou entre eles. Um amigo de Lucas, que há muito tempo queria afastá-lo daquela festa, se aproximou e, sem cerimônia, insistiu. Ei, vamos embora, você não precisa disso. Maria sentiu seu coração afundar. O que isso significaria para eles? Estaria a sombra do passado ameaçando o futuro? Era hora de enfrentar a verdade, e talvez o amor demandasse mais coragem do que ela havia imaginado. Maria sentiu o sangue gelar ao ouvir a voz do amigo de Lucas. 7 palavras que pareciam cortinas fechando-se para um momento de possibilidade. Afinal, o que mais poderia acontecer se Lucas decidisse sair? Era um dilema que fazia seu coração disparar e sua mente girar em busca de alternativas. Lucas! A voz de Maria saiu num misto de desespero e determinação. Ela fez um movimento para se aproximar dele, mas ele estava paralisado, a luta visível em seu rosto. Você não precisa ir embora, nós podemos resolver isso. Resolve o quê, mãe? Lucas respondeu, com os olhos distantes, ainda preso em pensamentos confusos. Tudo está tão complicado. Você parece estar tão feliz com o Fernando, e eu não quero tirar isso de você, mas eu também não sei como lidar com isso. Essa festa, este momento, é tudo demais. O amigo, percebendo a tensão, deu um passo à frente, tentando puxar Lucas para longe. Vamos, cara, você sabe que esse cara não é de confiança. É melhor a gente sair logo, antes que você se enrosque nessa confusão. Nesse exato momento, Maria sentiu uma onda de raiva subindo. Queria gritar, queria que ele se calasse, mas sabia que a raiva não resolveria nada. Lucas, olhe para mim. Ela fez um esforço consciente para manter a voz calma, mesmo enquanto as emoções corriam selvagens dentro dela. O que eu quero mais do que tudo é que você se sinta à vontade. Não precisa amar o Fernando, mas precisamos tentar nos entender. Isso, por favor, é importante. Lucas olhou para a mãe e por um breve momento, Maria viu um leve brilho de esperança nos olhos dele. O namorado do amigo esperava que Lucas fosse com ele, mas a decisão estava nas mãos do filho. O que iria prevalecer? O medo ou a coragem de se abrir para algo novo? O garoto respirou fundo e olhou para a festa. Aquela música que antes soava tão distante, agora escutava-se claramente, e as risadas dos outros pareciam ecoar nas paredes de seus pensamentos. Ele se virou, tentando encontrar as palavras que parecessem adequadas. Se eu ficar, espero que você me mostre que essa mudança é boa para nós. Não posso lidar com mais dor, mãe. Um aperto no peito. Maria sabia que Lucas estava se arriscando ao acreditar que aquele momento poderia ser o começo de algo melhor. Prometo que vou te mostrar meu amor. Não quero que você sofra. Vamos fazer isso juntos. O amigo de Lucas, percebendo que a situação estava se desenrolando de forma inesperada para ele, ficou em silêncio, observando. Era claro que nem todos na festa compartilhavam a mesma intensidade emocional da conversa entre mãe e filho, mas isso não importava. Naquela fração de segundo, Maria percebeu que a decisão de Lucas era um passo crucial, não só para ele, mas também para o futuro que ela tanto desejava. Então, tá bom, vou ficar. Lucas finalmente disse, abrindo espaço para um novo começo. A expressão de Maria se iluminou, mas ela também sabia que essa era apenas uma parte da jornada, não o fim. A vida não era uma festa de reconciliação, mas um campo de batalha, onde cada passo poderia levá-los a um futuro melhor ou os afundar ainda mais nas incertezas.
Nesse momento, o celular de Fernando vibrou freneticamente em seu bolso, quebrando a intensidade do momento. Ele leu a mensagem rapidamente e seu rosto ficou sério. Desculpe, preciso atender. É sobre um compromisso que não posso ignorar. Com o peso das palavras e a balança da situação agora em movimento, Maria ficou estagnada, perguntando-se o que mais poderia ocorrer. Qual seria o impacto desse compromisso repentino na nova dinâmica deles? Lucas observou o semblante de Maria e a inquietação de Fernando, um novo medo começando a tomar forma em seu coração. Você vai voltar, não vai? Ele perguntou, a insegurança evidente em cada sílaba. Vou, prometo, Fernando garantiu, mas Maria percebeu a carga de seus compromissos. A sombra da incerteza já pairava sobre eles novamente. O que estava prestes a ser revelado poderia moldar o que vinham tentando construir. Eu espero que volte logo, Lucas murmurou, o olhar entre esperança e dúvida. E enquanto a música continuava tocando e a festa reinava ao redor, Maria se sentiu mais dividida do que nunca. O amor exigiria coragem, mas o que mais estavam prestes a enfrentar? As dúvidas começaram a ressoar. Seria esse um teste definitivo para a união deles? A festa ainda pulava ao som animado dos convidados, mas para Maria, o silêncio interior parecia mais ensurdecedor do que a música lá fora. O olhar de Lucas seguia Fernando enquanto ele se afastava, e cada passo do namorado parecia empurrar uma sombra sobre o momento de reconciliação. E se ele não voltar? E se essa chance se desmanchar assim como veio? A mente de Maria fervilhava com perguntas que não saíam. Lucas, a palavra escapou dos lábios dela, quase como um sussurro. Vamos dançar. Era uma tentativa desesperada de quebrar a tensão, de resgatar um pouco da leveza do momento. Mas ao mesmo tempo, era um pedido para que os dois se conectassem, mesmo que por um instante. O garoto hesitou, a insegurança ainda estava presente. Ele olhou para a pista, as pessoas dançando, sorrindo, como se nada estivesse acontecendo. Eu não sei, mãe. Eu só queria que as coisas fossem mais simples, como eram antes. Maria sentiu uma onda de tristeza lhe tomar. O antes parecia uma memória distante, um tempo em que tudo parecia mais claro. Eu também quero isso, meu amor, mas a vida é cheia de mudanças e às vezes precisamos dançar até mesmo nas tempestades. Os olhos de Lucas brilharam um pouco e com um leve assentir, ele se levantou. Maria puxou-o suavemente em direção à pista, seu coração acelerado. E ao ritmo da música, ela teve a sensação de que a conexão entre eles poderia ser um âncora, um espaço seguro em meio a incertezas. Ela não sabia como resolveria tudo, mas sabia que tinha que se manter firme. Enquanto dançavam, o incrível aconteceu. Lucas começou a relaxar. Ele a puxou mais para perto e Maria podia sentir as tensões se dissipando enquanto ele seguia seu ritmo. As risadas e os sorrisos ao redor pareciam criar um ambiente acolhedor, um espaço que permitia pequenas fugas da complexidade da vida. Porém, assim que a música atingiu seu clímax, a porta da sala se abriu abruptamente. Todos se viraram. Era Fernando, com a expressão mais pálida do que Maria já tinha visto. Ele parecia em choque, uma gravidade no olhar que a fez tremer. Havia algo em sua postura que gritava urgência. Desculpe, eu não queria interromper. A voz de Fernando saiu arrastada, quase como se estivesse lutando contra as palavras. Eu recebi uma mensagem que mudará tudo. Os olhos de Maria se arregalaram. O que poderia ser tão urgente? Lucas, ao seu lado, ficou completamente paralisado. A música ao redor deles parecia ter murchado, como se o mundo exterior estivesse esperando pelo que viria a seguir. Fernando, o que aconteceu? Maria perguntou, o medo tomando conta das suas entranhas. Uma ligação de um advogado. Meu pai teve um grave problema de saúde e eu preciso ir. A voz dele estava carregada de emoções, e isso fez o coração de Maria disparar. E não é só isso. Ele quer que eu retorne imediatamente para lidar com questões familiares. Um silêncio pesado caiu entre eles. O cenário vibrante da festa desmoronou, e Maria percebeu que o futuro deles estava prestes a mudar drasticamente. Todo o laço que tentavam reforçar poderia estar prestes a desatar. Lucas olhou para Maria, a incerteza em seu olhar agora intensificada. E se você não voltar, o que isso significa para nós? As palavras do filho cortaram como lâminas.
O receio havia retornado. Fernando, percebendo a gravidade, buscou por palavras. Eu não sei quanto tempo vou levar, mas eu preciso tratar disso. Maria sentiu um nó na garganta. O medo de perder a chance de ser uma família se intensificou. Ela sabia que precisaria ser forte, mas como lidar com esse novo abalo? Não podemos deixar que isso nos separe, não agora. Maria respirou fundo, tentando manter a voz firme em meio ao turbilhão. Lucas, nós vamos passar por isso, juntos. Mas a incerteza dançava com intensidade ao redor deles, e em um instante tudo que haviam construído estava em jogo. O que mais poderia ocorrer nessa noite não planejada? E será que conseguirão superar esse novo desafio na relação? O clima na festa havia mudado completamente. As luzes que antes irradiavam alegria, agora pareciam apenas um fundo sombrio para a incerteza que pairava no ar. Maria conseguia sentir o peso da responsabilidade, uma pressão quase física no peito. O abraço seguro que antes a balançava, agora se tornava frágil, quase como se estivesse prestes a se desmanchar a qualquer momento. Fernando estava a poucos passos, mas para Maria, a distância entre eles parecia insuportável. Você tem que ir. A frase dela soou mais como uma declaração à sua própria dor do que uma libertação para Fernando. Ela não queria que ele sentisse que estava deixando algo para trás, mas a realidade era dura e implacável. E eu não sei como me sentir. Como posso ir agora sabendo que isso pode afetar nosso futuro? Fernando protestou, sua voz tremendo. A angústia e a confusão em seu rosto eram palpáveis. Lucas, aquietado ao lado da mãe, finalmente tomou coragem. Se precisar ir, vá, mas prometa que voltará e que faremos isso juntos, independente do que acontecer. Eram palavras carregadas de esperança e vulnerabilidade. Maria admirou a coragem do filho, mas o medo se acumulava em seu próprio coração. Prometo, Fernando disse com um fio de voz, a seriedade em sua expressão denunciando a importância da promessa. Juro que farei de tudo para voltar e resolver isso. Vocês são tudo o que eu tenho. A música, que antes parecia um pano de fundo, agora se tornava apenas um eco distante. As conversas das pessoas davam lugar a uma discussão íntima e intensa. O mundo à sua volta havia desaparecido. Tudo o que importava era a conexão que ainda se mantinha entre os três, embora prestes a ser testada. Ainda assim, um medo profundo se alojava em Maria. E se essa promessa de Fernando não fosse cumprida? E se ele nunca mais voltasse? A ideia a fazia sentir-se perdida, como uma folha solta flutuando ao vento. As memórias de risadas e momentos felizes juntos causavam um nó em seu estômago. Vamos dar a ele apoio, meu amor. O olhar de Maria pediu a Lucas que fosse forte. Precisamos ser a família que somos e enfrentar esse desafio com amor. Lucas assentiu, mas a dúvida ainda dançava em seus olhos. E se ele não quiser voltar depois? E se tudo mudar, mãe? As palavras ressoavam como um grito abafado na mente de Maria. Ela sabia que as crianças eram mais perceptivas do que se imaginava. Cada uma de suas preocupações era válida. O silêncio foi quebrado quando Fernando, com um ar de determinação, declarou: Não sei o que posso encontrar quando voltar, mas o que sinto por vocês é real. O que temos agora, essa ligação, é o que me mantém forte. Vou lutar para proteger isso. As palavras dele ecoaram em todos os presentes e uma onda de emoção tomou conta do espaço. Era um apelo universal à conexão familiar que ressoava em cada um dos convidados, que, silenciosamente, compartilhavam a luta interna daquelas três pessoas. Com um movimento hesitante, Maria se aproximou e puxou Fernando para um abraço apertado. Vá, cuide do que precisa fazer e saiba que estaremos aqui, juntos. A entrega de Maria soou mais como um pacto do que uma simples despedida. Após se afastarem, Fernando olhou nos olhos de Lucas e Maria. O brilho da determinação misturado à fragilidade era quase palpável. Ele respirou fundo e respirou como se estivesse se preparando para um mergulho nas profundezas. Em seguida, com um último sorriso, virou-se e começou a se afastar. Maria e Lucas assistiram Fernando se afastar, seus corações em um turbilhão. O que viria a seguir? A incerteza ainda persistia entre eles, mas havia algo mais. Uma faísca de esperança que não poderia ser ignorada.
Com isso, Maria segurou a mão de Lucas, apertando-a com força, enquanto sentia a intensidade do que acabara de se desenrolar. A festa e a música se apagaram em segundos e uma nova realidade se formou. O que as esperava na próxima virada desse enredo tumultuado? O silêncio que se instalou após a partida de Fernando parecia um manto pesado sobre Maria e Lucas. O olhar da mãe se fixou no horizonte, onde a silhueta do pai se tornava cada vez mais distante. As luzes da festa continuavam piscando de maneira indiferente, mas ali, em seu íntimo, tudo estava parado. "Nós vamos conseguir, mãe?" A voz de Lucas tirou Maria de seus pensamentos. Ele a olhou com uma expressão que misturava expectativa e preocupação, e naquele instante, todos os temores dela transbordaram. "Sim, meu amor, nós precisamos acreditar que sim", respondeu Maria, tentando infundir na própria voz uma confiança que mal sentia. A verdade é que a incerteza a consumia por dentro. Ela sabia que mudar as peças do jogo seria delicado e que o futuro de sua família estava em um fio, tão tênue quanto a distância que se havia formado. Voltando para a festa, os convites e as conversas se tornaram um turbilhão de rostos e sorrisos, que agora pareciam mais sombras do que pessoas. A música alegre que antes existia começava a soar como uma melodia estranha para os ouvidos de Maria. Como ela poderia rir e dançar, agora que uma parte tão importante estava longe? Lucas pegou a mão da mãe novamente. "Vamos dançar um pouco? Isso pode fazer você se sentir melhor." O garoto, tão sábio para a idade, achava que a leveza da dança poderia afastar os pesadelos. Maria sorriu, mas o gesto estava mais para uma cortina que encobria a tempestade interna. Eles começaram a dançar, mas os passos de Maria estavam soltos, quase automáticos. As lembranças de Fernando a envolviam como um abraço nostálgico. Imaginar o sorriso dele, seus olhares cúmplices, cada momento que construíram juntos, tudo parecia tão longínquo. "Vamos, mãe!" A animação de Lucas a puxava para fora de seu torpor. Ela respirou fundo e tentou se concentrar na música, deixando o ritmo guiá-la. Por um momento, a leveza da dança a fez esquecer das preocupações, mas assim que a canção acabou, a realidade voltou com toda a força. Fernando estava longe. A possibilidade de tudo mudar pairava como um espectro à espreita. Enquanto seus olhos se deslizavam pela festa, algo chamou a atenção de Maria. Um grupo de amigos do passado, com os quais não tinha falado por muito tempo, trocava risadas e olhares. Por instinto, ela se aproximou, um desejo repentino de reconexão pulsando em seu peito. Acariciar o passado, por mais que não resolvesse os problemas atuais, parecia um alívio momentâneo. "Maria, que bom te ver!" Uma voz conhecida, calorosa. Era André, um amigo de longa data. Ele a cumprimentou com um abraço apertado. "Oi, André, quanto tempo?" Maria sorriu, sentindo um pouco da leveza sentimental que o reencontro trouxe. As conversas fluíram naturalmente, como se os anos não tivessem passado. Falar sobre memórias, sobre os velhos tempos, fez com que ela se sentisse um pouquinho mais inteira, ainda que o vazio deixado por Fernando não desaparecesse. Enquanto a conversa animava o ambiente, Maria não podia deixar de notar que Lucas, do seu lado, observava tudo com uma expressão surpreso. Algo nele parecia mudar, aquilo a intrigou. "Você está bem, filho?" perguntou ela, um toque de preocupação na voz. Lucas apenas acenou, mas o sorriso dele parecia mais seguro. Depois de alguns minutos, André perguntou: "E como está sua família? Ouvi falar sobre a situação do Fernando." A pergunta sempre à espreita, desejando entender a complexidade de seus sentimentos. Um nó se formou na garganta de Maria, mas antes que pudesse responder, Lucas a interrompeu com sua inocência. "Ele vai voltar, né, mãe? E quando ele voltar, nós vamos estar bem, certo?" As palavras de Lucas ecoaram profundamente. Era como se, de alguma forma, ele estivesse absorvendo a situação e ressignificando o significado da presença de Fernando. Maria olhou para o filho, admirando a força que emanava dele, e pela primeira vez naquela noite, um fio de esperança reluziu entre elas. Mas a pergunta de André ainda pairava no ar, e ela já podia sentir que novos desafios estavam por vir. O que diria a seguir? Era hora de responder à questão mais complexa:
Como manter a esperança viva no meio da incerteza? Quando pensou que tudo poderia relaxar, ela percebeu um movimento no fundo da sala. Uma figura familiar emergiu do escuro. E não era qualquer pessoa. Era alguém que poderia mudar tudo, e o coração de Maria disparou. Maria não conseguiu desviar o olhar da figura que surgira. Aquela silhueta imponente, iluminada apenas pelas luzes cintilantes da festa, era inconfundível. Seu coração pulou e uma mistura de surpresa e apreensão a dominou. Era Clarice, a irmã de Fernando. A presença dela sempre trazia um misto de cuidados e velhas rivalidades. Clarice se aproximou, seu cabelo solto balançando suavemente. Haviam se afastado nos últimos anos, mas quando se encontraram na infância, os laços eram profundos. Agora, com os olhos de Maria ardendo com incerteza, ela se viu surpreendida pela força que emanava da irmã de Clarice, seu marido. Clarice estava lá, e o impacto de sua chegada ecoava para além de palavras. "Maria!", exclamou Clarice, com um abraço protetor. O gesto era acolhedor, mas havia algo a mais, uma tensão subjacente. "Eu vim o mais rápido que pude ao saber sobre a situação." "Obrigada, Clarice. É bom ter você por aqui", respondeu Maria, sentindo-se ligeiramente aliviada. Mas a segurança era efêmera. A lembrança de Fernando ainda pesava, como uma sombra à espreita. "Cadê o Lucas?" Clarice olhou ao redor e, ao ver o garoto, sorriu. "Ei, menino!" Ela se aproximou dele e Lucas sorriu, parecendo seguro na presença da tia. Clarice sempre teve uma conexão especial com ele. "Oi, tia, você veio me ajudar", disse Lucas, como se tivesse encontrado um aliado. "Com certeza, meu querido. Vamos fazer isso juntos", respondeu Clarice, piscando um olho enquanto puxava para longe de Maria. A preocupação se infiltrou no coração de Maria. E se a ligação entre eles trouxesse velhos sentimentos à tona? Enquanto Maria observava os dois, uma estrutura de sentimentos conflitantes começou a se formar dentro dela. A chegada de Clarice, embora reconfortante, também agitava as águas da incerteza. O que ela teria a dizer sobre Fernando? Haveria boas notícias ou só mais perguntas? Clarice trouxe Lucas de volta, segurando um copo de suco em cada mão. "Vamos brindar a família!", exclamou, tentando iluminar o clima. Maria forçou uma risada, mas seu coração estava em um turbilhão. "A família", disse Lucas, levantando seu copo com um sorriso brilhante. Mas a alegria era apenas uma cortina que encobria a ansiedade. E a reação de Maria não passou desapercebida por Clarice. "Maria, podemos conversar em particular?" A pedido era claro e sério, e Maria sentiu seu estômago apertar. Que tipo de conversa a aguardava? Ela simplesmente acenou, forçando um "tudo bem", enquanto caminhava para um canto mais tranquilo da festa. "As coisas andaram difíceis, não é mesmo?", Clarice começou, a preocupação evidente em seu tom. "Fernando, ele tem batalha pela frente, mas eu quero que você saiba que não está sozinha. Eu estou aqui para ajudar." Um nó se formou na garganta de Maria. "E você sabe o que vai acontecer? Como ele está?" A dor na voz dela ecoou como um lamento. Era um desabafo, um pedido por respostas que a certeza não poderia oferecer. "Estamos fazendo o possível. Ele está forte, mas isso é uma luta. O apoio da família nunca foi tão crucial", Clarice admitiu. E isso ecoou profundamente em Maria. Ela pensou em todas as coisas que as pessoas diziam sobre o valor do apoio familiar, mas neste momento havia uma profundidade nessa afirmação que a atingia diretamente. Mas e se ele não voltar? E se tudo isso acabar em nada? A pergunta escapuliu dos lábios de Maria, despreparada para a resposta que poderia vir. O medo de perder as esperanças a consumia. Clarice hesitou. Seu olhar ficou distante, quase como se estivesse pesando suas palavras. "Não podemos pensar assim. Há sempre uma chance. E nós precisamos acreditar. Isso é o que mantém as coisas vivas." Ali, naquele instante, Maria percebeu que a luta estava mais próxima do que nunca. Uma centelha de determinação nasceu em seu peito,
mas também uma nova camada de dúvida se formava. O que isso significava para ela, para Lucas e para a relação com Fernando? Mas antes que pudesse processar, um novo som surgiu do outro lado da sala. Uma movimentação apressada e entre as cabeças uma figura apareceu. O rosto que Maria não esperava ver e que poderia conjurar mais perguntas do que respostas. Se aproximava com passos rápidos. Maria sentiu seu coração disparar novamente. Era Fernando. Ele parecia um pouco mais tranquilo, mas os vestígios de preocupação ainda estavam em seu olhar. Ao se aproximar, o ambiente em torno deles diminuiu, transformando-se em um espaço apenas para os três, Maria, Lucas e Fernando. Uma bolha criada por suas emoções tumultuadas. Vocês são tudo para mim, começou Fernando, sua voz firme, mas suavizada pela vulnerabilidade. Eu sei que essa situação é difícil, mas quero que saibam que eu estou aqui por vocês. Seus olhos carregavam uma sinceridade que Maria não havia visto desde sua partida. Você voltou, foi tudo o que Maria conseguiu dizer, a emoção fazendo sua voz tremular. A esperança, uma faísca quase apagada pela dúvida, ardia novamente dentro dela. Eu não posso ficar longe. Preciso lutar por nós, disse Fernando, estendendo a mão para Lucas, que hesitou por um instante, mas acabou aceitando o gesto, como se finalmente percebesse que sua própria confiança tinha um lugar ali. Vou te dar uma chance, mas é só uma, Lucas falou, seu tom desafiador, mas drenado pela necessidade de entender. É tudo o que eu peço, respondeu Fernando. A ternura nas palavras foram como um bálsamo para a atenção. Só quero que você veja o que eu realmente sou e o que posso trazer para as nossas vidas. Maria sente um alívio imenso, mas a sombra da incerteza ainda paira sobre ela. O que você vai fazer agora? Perguntou, buscando segurança nas palavras dele. Deixei tudo resolvido com meu pai, mas a minha prioridade agora é consertar nossa relação. Vou me dedicar a entender Lucas e reconstruir a confiança de vocês, Fernando afirmou. Sua firmeza se misturava com uma fraqueza dolorosa, mas Maria sabia que ele estava comprometido em fazer funcionar. A música voltou a tocar, dessa vez em um ritmo mais suave, e impulsionada pelo coração aquecido, Maria teve uma ideia. Vamos dançar, os três. Esta é a nossa nova fase e precisamos começar a escrever essa história juntos. Os três se juntaram na pista de dança. Maria pegou as mãos de Lucas e Fernando, seu olhar brilhando como nunca. Lucas, ainda cauteloso, foi contagiado pelo entusiasmo da mãe ao dançar. Ele ficou mais solto e começou a sorrir. E naquele instante, algo começou a se desenrolar. A música parecia abraçar a todos, e cada passo dados juntos refletiam não só a vontade de se reconectar, mas também a determinação de construir um novo caminho. O calor da dança envolvia de uma forma que Maria nunca imaginou ser possível. As velhas dores se misturavam ao presente, e seu coração pulsava com uma gratidão profunda. A realidade poderia ser desafiadora e cheia de incertezas, mas ali, sobre os olhares cúmplices de Fernando e Lucas, algo mágico começou a brotar. Era sobre aceitar as nuances da vida, os altos e baixos da relação, e principalmente sobre criar novas oportunidades para o amor florescer. Ao final da música, a conexão entre eles era palpável. Maria percebeu que já não estava mais sozinha nesta jornada. Havia uma nova esperança no ar, um entrelaçar de vidas que estava apenas começando a se formar. Eles tinham muitos obstáculos pela frente, mas a coragem de se manterem juntos faria toda a diferença. Estamos juntos nessa, sussurrou Maria em um momento terno, olhando nos olhos de ambos. Nada pode nos separar. Sob a luz bruxuleante da festa, com a música suave ainda tocando ao fundo, Maria sentiu que havia conquistado o que mais desejava. A possibilidade de uma nova realidade, de um novo começo. E assim, a história de amor entre mãe e filho, que parecia tão desgastada, renasceu, abrindo caminho para um amor mais amplo, integrando também Fernando em suas vidas, de uma forma que nada seria capaz de separar novamente. Agora é o seu momento. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas e emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e mostrar que você ama se emocionar com histórias que tocam o coração. Comente suas reações e teorias sobre esse final surpreendente.
E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão. Lembre-se, apenas os verdadeiros fãs de histórias emocionais sabem como apoiar este canal durante essa jornada linda.